Paz do Senhor, meus queridos adolescentes e os demais irmãos que nos acompanham aqui em mais esta aula da nossa EBD. Hoje nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa EBD e hoje nós estudaremos a lição de número 12. É a penúltima lição do nosso segundo trimestre. Estamos aqui com a nossa classe dos adolescentes vencedores e neste trimestre nós estamos estudando a respeito da família cristã. E hoje nós falaremos a respeito deste assunto que é outros tipos de família. Hoje nós entenderemos, a respeito desses outros tipos de famílias. Então, pegue aí a sua lição da nossa EBD, também tem em mãos a sua Bíblia, para que juntos possamos aprender mais esta lição da palavra do Senhor a respeito de assuntos do nosso cotidiano. Hoje nós começamos a nossa lição lendo aqui o texto de destaque que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice e sua mãe tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que tem em você. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando com Timóteo a respeito da sua fé. Fé essa que Timóteo adquiriu dentro da sua casa, dentro da sua família, com a sua avó Lloyd e com a sua mãe Eunice. E Paulo acredita que esta mesma fé que a sua mãe e a sua avó processava, no caso a mãe e a avó de Timóteo, Timóteo também a professava, Timóteo também vivia esta fé. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de algo que ele aprendeu dentro da sua família. E hoje, como nós estaremos estudando a respeito de outros tipos de família, nós veremos aqui que a família de Timóteo era constituída por ele, pela sua avó e pela sua mãe. A Bíblia não faz menção aqui a respeito do pai de Timóteo nesse texto. Então nós entendemos que Timóteo ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe, E nós vemos aqui que Timóteo ele vinha de um convívio familiar, de outro tipo de família, diferente do padrão tradicional, que é pai, mãe e filhos, Aqui a família de Timóteo era constituída por ele, pela sua avó e pela sua mãe. Nós aqui não vemos nesta leitura falar a respeito do pai de Timóteo. Então, nós estaremos estudando a respeito desse assunto, de outros tipos de família, de famílias que são constituídas, onde talvez você, como filho, mora com os avós ou com os tios, Então, hoje nós falaremos a respeito deste tão importante assunto. Aqui, em Trocando Ideias, logo aí no início da nossa lição, o comentarista vai nos falar a respeito de como é a sua família, grande ou pequena. Você vem de uma família grande ou pequena? Eu venho de uma família bem grande, Nós somos em 11 irmãos, 11 comigo. Somos uma família bem grande, uma família onde, foi composta com bastante integrantes da família. 11 irmãos vivos, com mais 3 que morreram, seria ao total, se todos estivessem vivos, de 14 irmãos. Então eu venho de uma família bem grande, E você? A sua família é grande ou pequena? Há vários tipos e formas de famílias. Com o passar do tempo, mediante a necessidade de algumas, a família foi se reconfigurando. Independente das circunstâncias em que se encontra a sua família, o que importa é que Deus a ama e conta com você para ser um filho obediente e amoroso. Então, se a sua família é grande ou pequena, se você mora com os seus avós, com seu tio, ou somente com a sua mãe, ou somente com seu pai, isso não importa. O que importa agora é que Deus ama a sua família e Deus quer que a sua família viva nos padrões que Ele configurou, que Ele escolheu, que Ele tem para as famílias, uma família que busque a Ele da forma que se deve buscar. É claro que bom seria se você vivesse com seu pai, a sua mãe, seus irmãos, mas eu não sei, de repente você que mora com seus avós, talvez aconteceu um problema, uma separação entre os seus pais e você foi morar com seus avós, ou uma morte, Talvez os seus pais faleceram e você teve que morar com seus avós,
avós ou com seus tios. Então, independente do que tenha acontecido com a sua família e da forma que você vive agora, Deus ama esta família que você está vivendo, né? E é claro que esta família que você vive hoje deve viver nos padrões das Sagradas Escrituras. É isso que Deus quer para as famílias, para que todas vivam nos padrões que Ele deseja para a família. E aqui, no início da nossa lição, na introdução, vai nos dizer: por vários motivos ao nosso redor, ou em nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de família. Por exemplo, a família de Timóteo é bem peculiar para aquele contexto religioso em que a igreja nasceu. À luz dessa narrativa bíblica, podemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado mútuo. Aqui na família de Timóteo, como eu já disse no início aqui, que foi constituída por ele, por sua avó e pela sua mãe, e aqui nós não vemos a menção do seu pai, aqui não há menção do seu pai, era uma família onde tinha amor, onde tinha respeito e onde tinha o principal, que era o quê? A presença de Deus, a fé verdadeira e genuína em nosso Deus. E isso fez com que a família de Timóteo fosse abençoada. Então, esse é o tipo de família que Deus quer, uma família que venha buscar ao Senhor, uma família que tenha respeito, que seja um lugar de amor, um lugar de aprendizado mútuo. Esse é o desejo de Deus para as famílias. E aqui nós estaremos agora no tópico 1 da nossa lição, falando a respeito de uma família diferente. Aqui a lição vem nos dizer da seguinte forma: quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice. Não há menção do seu pai. Isso não impediu que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Então, Timóteo, mesmo sendo criado pela sua mãe e pela sua avó, ele buscou a Deus. Ele desenvolveu um caráter que agradasse a Deus. Talvez Timóteo poderia crescer uma criança revoltada pelo seu pai não estar presente, ou pelo menos aqui a gente não vê Paulo fazendo menção do seu pai, né? De repente Timóteo quisesse ter uma disciplina diferente por não ter a presença paterna, né, dentro de casa, mas nós vemos que não, que Timóteo aqui foi uma pessoa que buscou a Deus, que mesmo sem a presença do seu pai aqui, Timóteo buscou ao Senhor. Timóteo desenvolveu um caráter digno e agradável a Deus. Não importa da forma que seja a sua família agora. Talvez você está num contexto familiar complicado, onde talvez os seus pais não sejam evangélicos, onde talvez você mora com seus avós, onde todos talvez não professem a mesma fé, mas isso não pode mudar o seu caráter. Isto não pode mudar a sua forma de servir a Deus. Que você possa vir seguir o caráter de Timóteo, criar em você e desenvolver em você um caráter digno que venha agradar ao Senhor nosso Deus. Esse é o desejo de Deus para você e para a sua família. Nós vemos aqui que o jovem Timóteo, ele tinha uma poderosa convicção e disponibilidade para fazer a boa obra. Timóteo, então, ele se baseia nesta fé que foi ensinada pela sua avó e pela sua mãe, e foi um jovem pastor onde serviu a igreja do Senhor. Assim nós devemos ser também, meu caro adolescente, né? Talvez você pense, minha família é bagunçada, minha família é desestruturada, eu não vou a lugar nenhum. De forma nenhuma. Você pode e você é uma bênção na presença de Deus. Basta você buscar a Deus com toda a sinceridade. Como eu disse aqui para vocês, eu vim de uma família bem grande, o qual, por enquanto, né, somente eu e a minha esposa, meu filho, servimos ao Senhor, né? Mas eu oro a Deus e creio que o Senhor
pode e vai salvar os meus irmãos, só depende deles quererem, né? E a minha família era uma família onde alguns membros bebiam, fumavam, e graças a Deus, Deus me tirou dali, transformou a minha vida, e através da minha vida eu levo a palavra de Deus para a vida deles, né? Eu posso levar a palavra de Deus para a vida deles. Então que nós possamos aprender como Timóteo. E aqui a nossa lição continua a nos dizer que algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle pode levar a uma alteração no modelo de família, que não é aquele criado por Deus. Talvez, né, porque aconteceu uma discussão, uma separação, aconteceu algo que fez com que a configuração da sua família fosse mudada. Talvez o seu pai se separou da sua mãe se separou do seu pai, você que está me assistindo neste momento, more com seus avós, a sua família foi modificada por algum motivo, né? Mas isso não é motivo de você abaixar a cabeça, de você pensar que você nunca vai ser alguém, nunca vai fazer algo importante para Deus, de forma nenhuma. Deus, Ele vai te usar, só depende de você se colocar na presença de Deus. Independente de como a sua família está hoje, o que importa é você servir a Deus e levar o conhecimento de Deus para a sua família, para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Mas o comentarista diz, o que importa é que a família seja colocada sob o padrão de Deus, e assim mesmo havendo alguma modificação por motivo de força maior, a família será sempre para a glória de Deus. Talvez a sua família é uma família diferente, né, da tradicional, que é pai, mãe, filhos. Talvez, como eu disse, você possa estar com seus avós, com os seus tios, né? Mas o que importa é você ser colocada o padrão de Deus dentro da sua família. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja para você, meu caro adolescente, meu caro irmão, que está acompanhando esta aula de forma online, em que nós venhamos viver uma vida e uma família que agrade ao Senhor. E aqui o subtópico 2 nos diz assim, padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual e a poligamia e etc. Nós vemos aqui que existe um padrão saudável para a família dentro da palavra de Deus. E hoje o mundo quer modificar isso, né? Hoje o mundo quer nos impor que é normal ser formado uma família por homossexuais, por exemplo. Um homem casando com um homem e adotando um filho, uma mulher casando com a mulher e adotando filhos. O mundo quer impor que esse padrão é normal. Esse padrão não é normal. Esse padrão foge daquilo que Deus escolheu para a família, da configuração original da família. Isso não é normal e nós não podemos deixar com que o mundo configure isso, né, como um padrão normal. Como eu disse aqui, talvez você hoje mora com seus avós por causa de algum problema que aconteceu entre o seu pai, sua mãe, ou uma morte, e você hoje mora com seus avós. Mas o padrão normal que Deus quer, o padrão normal de uma família é pai, mãe e filhos. É claro, como eu disse aqui, se você vive com seus avós ou com seus tios, foi porque alguma coisa aconteceu. E isso não é um problema para você. Graças a Deus, você teve pessoas que te acolheram e que cuidam de você, né? Não tenha vergonha disso, não fique incomodado com isso. O que você tem agora é que servir a Deus, levar o Senhor para dentro desta sua casa, para dentro da sua família. É claro, se todos já não servem a Deus, mas agora se todos já servem a Deus, glória a Deus pela sua família. Mas aqui a família que nós não devemos aceitar e não devemos dizer que isso é normal, é a família homossexual ou a poligamia, né, familiar. Isso não é normal, isso não pode, foge dos padrões saudáveis de existência familiar. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural,
e não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir em nossa sociedade de maneira arbitrária e manipuladora outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos. O mundo rejeita a formação da família projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo, como podemos ver na Bíblia, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Pegue a sua Bíblia aí, vamos ler em Romanos, capítulo 1, versículo 28, a respeito desse assunto que a palavra de Deus diz a respeito das pessoas que não querem seguir um padrão, né, que Deus exige para as nossas vidas. Romanos 1, 28 diz assim: e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui são pessoas que não se importam, né, em ter um conhecimento de quem é Deus, do que Deus quer para a sua vida, o que Deus deseja de nós, né? São pessoas que buscaram viver as suas vidas da forma que lhe vieram na telha, da forma que vieram ao pensamento, que não se importaram em ter um conhecimento de Deus. São esses tipos de pessoas que querem fazer com que nós aceitamos um padrão desconfigurado de família, como uma família de homossexual, né? Um padrão diferente daquele padrão original criado por Deus. Então, meu caro adolescente, nós não podemos aceitar isso e achar que isso é normal, porque eles estão seguindo os seus próprios pensamentos, que são perversos, né? Coisas que não convém. E aqui no terceiro tópico aqui da nossa lição, o comentarista vem nos dizer: um lugar para aprender da fé. Nós novamente iremos usar aqui o exemplo de Timóteo, que diz assim: na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para aprendizado e vivência de fé. Então nós vemos aqui que Timóteo, ele aprendeu a fé com a sua mãe e com a sua avó. Aqui o comentarista da lição e a palavra de Deus vem nos falar que a nossa família é um lugar para aprender a fé. Talvez hoje você mora com seus pais, com seus tios, com alguém da sua família, né? Ou até mesmo, né, com seu pai, com a sua mãe. Aí é o lugar de você aprender a respeito da fé. Se os seus avós, se os seus tios com quem você mora, se caso você não morar com o pai e com a mãe, né, se forem evangélicos, servos de Deus, eles têm este dever de vos ensinar a respeito desta fé. Aqui Timóteo, ele aprendeu a respeito da fé com a sua mãe e com a sua avó, né? E dentro do nosso contexto familiar é o lugar para aprender da nossa fé. Nós vemos aqui que Timóteo, ele adquiriu esta fé e a colocou em prática. E é isso que você precisa fazer. Você recebeu a fé dentro da sua casa, na sua família. Basta agora você a colocar em prática, viver uma fé que agrade ao Senhor nosso Deus. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro de sua família, seja através do culto doméstico, ou através do simples compartilhamento de um problema e juntos buscarem a solução em oração, ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia. Então existe vários modelos, existe vários modos de você aprender a respeito da fé dentro da sua casa, né? Você pode fazer cultos domésticos, agora que nós estamos assistindo cultos, tendo cultos online, você pode utilizar esses cultos online para ir exercitando a sua fé. Então, hoje, talvez você, ainda como adolescente, está tendo ainda mais conhecimento a respeito da fé. E existem esses métodos, né? Hoje, o meu filho tem 4 anos, e como ele aprendeu a respeito da fé? Através das orações na hora da refeição, através dos nossos cultos domésticos, através dos nossos momentos de oração, e através da leitura da palavra de Deus,
Deus, né? Eu resolvi no meu coração estar fazendo para ele a leitura do livro de Provérbios, ensinando para ele a respeito da sabedoria. Então, esses momentos que nós passamos com a nossa família e essas práticas aqui, onde nós vivemos dentro do nosso lar, vai nos fortalecendo a nossa fé, vai nos levando a termos uma fé verdadeira e genuína, vai nos ensinando a servir a Deus. Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade para passar uma introdução. Então Jesus aproveitava as refeições, Jesus utilizava, os momentos das viagens, Jesus utilizava vários momentos ali durante o dia para poder ensinar aqui os seus discípulos. Assim também pode ser dentro da sua casa, no momento da refeição, no momento de dormir, no momento de acordar. Então, esses momentos oferecem oportunidades para que cada um possa aprender a respeito da fé, aprender a respeito desta fé genuína e desta fé verdadeira. Jesus utilizou esses momentos do dia para ensinar aos seus discípulos a respeito desta fé verdadeira e desta fé genuína. Que nós possamos, adolescentes, viver uma vida que agrade a Deus. Talvez muitas pessoas falam, minha família está desestruturada, minha família é bagunçada, eu tive que viver com a minha avó, eu tive que viver com meus tios, isso não importa. Foi, como eu disse, uma situação que levou você hoje talvez viver com seus avós, com seus tios, mas é a sua família, é aonde você deve aprender a respeito de Deus e aonde você deve professar a sua fé verdadeira. Ainda mais se seu tio, seus avós não forem crentes, você tem esta missão de levar Jesus para eles, de levar o conhecimento da fé verdadeira, da fé genuína para eles, de mostrar para eles que servir a Deus é a melhor opção. Nós vivemos num mundo totalmente tenebroso, vivemos num mundo que só busca, como diz aqui em Romanos, os seus próprios interesses, e nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida na direção do Senhor, uma vida perfeita e agradável ao Senhor nosso Deus. E aqui o nosso quarto tópico vem nos falar: Deus ama a família. Deus ama demais as famílias. Embora as influências que modificam nossa família às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências. Então, talvez venham muitas influências que acabam com as famílias. Tantas coisas já aconteceu com o passar do tempo que acabou com as famílias, que modificou as famílias, algumas famílias, é claro, mas independente dessa situação, o reino de Deus é maior do que essas influências. Quando nós vivemos e levamos esse reino de Deus para dentro da nossa casa, essas influências não têm efeito contra nós, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus, no reino de Deus. Nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus. Por isso nós somos impulsionados a viver sobre a perspectiva dele e para a glória dele. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, a respeito desse assunto, de vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 1, nos diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos para o versículo 13 agora. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a
todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Então, quando nós levamos a influência cristã, quando nós vivemos a Deus de uma forma verdadeira e genuína, nós vivemos nos padrões de Deus. A nossa luz vai resplandecer, a nossa luz vai estar mostrando quem somos e que servir a Deus é a melhor opção. Quantas famílias estão aí desestruturadas porque não optaram em servir a Deus? Quantas famílias estão destruídas porque não optaram em servir a Deus? Mas glória a Deus porque a sua família serve a Deus, ou talvez todos os membros da sua família ainda não servem a Deus, mas você serve a Deus e você pode ser o referencial dentro da sua casa. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo e através de você a sua família pode ser abençoada, porque Deus ama a sua família e quer que a sua família seja uma família vitoriosa. A exemplo de Timóteo, não reclame da sua família como ela é e como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela. Então, Timóteo não reclamou porque ele vivia somente com a sua mãe, com a sua avó. Ele agradeceu a Deus, ele procurou a fé verdadeira e genuína e foi grandemente usado por Deus para ser um pastor de igreja e cuidar ali do seu rebanho. Então, não reclame a Deus, não reclame da sua família, porque talvez não está da forma que você queria, talvez não está da forma que você desejava. Busque a Deus e procure, consertar algumas coisas se precisar, é claro. Se você vê que tem algumas coisas que precisam ser consertadas, busque a Deus, que Deus te dará orientação. Talvez você reclama porque você queria morar com seus pais e talvez hoje você mora com seus avós ou com os tios. Não reclame por isso, agradeça a Deus. Talvez você não tenha um pai presente, mora somente com a sua mãe. Não reclame, mostre para o seu pai, mostre para a sua mãe que mesmo assim você tem um Deus que o ama, um Deus que ama a família, um Deus que transforma as vidas. E aqui por último, a lição vem nos falar que a respeito de Timóteo, que ele procurou ser sábio e experiente. Então você procure ser sábio, procure ter experiência com Deus, procure viver uma vida que agrada a Deus. Nós vivemos dias maus, dias tenebrosos, precisamos estar cada dia preparados para a vinda de Jesus. Seja o diferencial na sua família, Se a sua família já é uma bênção, glória a Deus, que continue assim, que Deus continue abençoando a sua família de uma forma maravilhosa, de uma forma que venha a glorificar o nome santo do Senhor. Então que você busque a Deus, que você venha viver este amor de Deus, que a sua família experimente esse verdadeiro e maravilhoso amor de Deus, porque é um amor verdadeiro, é um amor de verdade que faz com que as famílias sejam uma bênção. Experimente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que viver em família. A melhor coisa que tem, meus queridos, é você ter uma família, chegar dentro da sua casa e ter paz, ter uma tranquilidade, ter um sossego, saber que você tem um lar, saber que você tem pais que te amam, avós, tios que te amam, Independente da circunstância, da situação, você saber que tem um lugar para você estar. Isso é maravilhoso. E Deus, Ele constituiu a família para ser um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de amor, um lugar onde reina a justiça, o amor, Então que você possa viver, procurar viver nesta família, procurar viver uma vida familiar que agrade ao Senhor. Deus ama e quer cuidar da sua família. Então Deus ama a sua família e Deus já cuida da sua família. Certamente Deus já cuida da sua família, E tem um amor maravilhoso por ela. Por último, para nós concluirmos, a conclusão nos diz assim: mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abre espaço para Ele ser o centro da sua família, seja essa pequena ou grande, ou de outro tipo. Deus a ama. Então, que
que Deus possa vir ter total liberdade na sua família, que você possa abrir o seu coração, que os seus pais possam abrir o coração de uma forma que Deus reine grandiosamente na sua família. E eu creio que já é assim. Eu creio que já é assim. Você, adolescente, está me escutando, eu creio que a sua família é uma bênção. E se tiver acontecendo alguma coisa, alguns problemas, eu sei que se você buscar a Deus, esses problemas serão resolvidos e você viverá em uma família maravilhosa, uma família da forma que você deseja e da forma que você sonha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor e fiquem todos com Deus.